Você ficou satisfeito com o resultado aí da eleição pro segundo turno? Sim ou não? Independente se você está satisfeito ou não, hoje é um novo dia, não é? E a gente tem que, caminhar, bola para frente, e quem faz o nosso futuro é a gente mesmo, não é verdade? Se você não correr atrás do seu trabalho, do seu objetivo, você não vai ganhar dinheiro, você não vai colocar comida na tua casa. Ou seja, vamos pensar naquilo que a gente tem hoje, né? Que é acreditar que o nosso Brasil pode se tornar um Brasil muito produtivo. E é por isso que eu vou começar o programa, primeiro, agradecendo a tua visita e, segundo, dizendo que Dilma Rousseff se reelegeu. A presidente da República teve 51,64% dos votos. Pouco mais de 54 milhões de pessoas votaram na Dilma. Já no Aécio, 48,36% dos votos, o que representa 51 milhões de votos para ele. Sabe quanto deu a diferença em números de brasileiros entre um voto para um e um voto para outro? Aproximadamente 3 milhões e meio de pessoas. Não é muito não, viu? Tanto é que Clodomiro José está aqui, professor de Ética e Filosofia Política, e a gente estava conversando nos bastidores, não é, professor, a respeito disso. Foi uma das eleições mais acirradas dos últimos tempos. Era se esperado isso ou não? Primeiro, boa tarde, Lu, boa tarde a todos os telespectadores do seu programa. Na verdade, é interessante esses dados que você apresenta, porque a Dilma teve 51%. Quando Lula se elegeu em 2002, ele teve 61%. Significa que de 2002 até agora, nós tivemos uma queda de 10% em relação à adesão em relação ao PT. Em comparativo também, naquela ocasião de 2002, o Serra, que era do PSDB, ele teve 38% e agora o Aécio teve 48%. Portanto, uma ascensão de 10%. Isso demonstra o quê? Que essa polaridade que nós vivenciamos nessa eleição, ela não é específico dessa eleição. Ela é um processo cumulativo de 12 anos de insatisfação com a situação e um reforço da oposição que foi se construindo ao longo desses anos. Por isso que foi tão justinho aí, né? Exatamente, foi um resultado bastante apertado. E isso revela o quê? Revela um país dividido, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista geográfico, uma vez que a Dilma foi vitoriosa no norte e no nordeste, e o Aécio saiu vitorioso no centro-oeste, sudeste e região sul do Brasil. Ontem, no pronunciamento da Dilma, ela citou a respeito da reforma política. Vocês, entendidos no assunto, você acha que é possível realmente, nesses 4 anos, haver uma reforma política? Esse é um tema fundamental e indispensável para gerir a democracia brasileira daqui para frente. Até porque, Lu, nós temos no nosso retrovisor da história um fato muito recente, que foram as manifestações de junho de 2013, e que a manifestação de rua trouxe esse tema, a importância de uma reforma do nosso sistema político. E esse tema, ele foi um tema recorrente na fala dos dois candidatos. Então, de certa forma, a Dilma assume já de sair desse compromisso, e a própria oposição, configurada no Aécio, também teve essa fala muito enfocada durante a campanha, que certamente poderá reverter aí numa mudança bastante significativa do nosso sistema eleitoral. Uma reivindicação que é uma reivindicação da sociedade como um todo. Eu acho que o que mais chama atenção, né, nessa eleição agora, no resultado, é que metade do Brasil, vamos colocar assim no geral, né? Metade do Brasil está a favor da presidência e a outra metade não está. A metade que está a favor, obviamente, está feliz. A metade que não está, é possível haver uma nova luta nas ruas, uma nova busca, né, por algo que a gente sempre quer, que é não a corrupção e leis melhores, enfim, melhorias de modo geral para o povo brasileiro? Com certeza. E até é importante notar que essa divisão, ela não é ruim, ela é salutar, ela é positiva. Porque a democracia, ela não se faz com consenso homogêneo, ela se faz a partir do dissenso. É a partir do dissenso que nós podemos construir um consenso. Então, essa dicotomia que nós temos hoje no Brasil é uma dicotomia que parte das ruas,
caminhou para as urnas e agora ela deve desaguar dentro do Congresso Nacional. Ou seja, um aspecto de institucionalização desse debate na perspectiva da situação e da oposição para construir um debate mais refinado e amadurecer a não só os projetos, aquilo que o Brasil espera para o futuro, mas amadurecer também o exercício da nossa democracia. E nesse aspecto, concordo contigo, é muito importante a participação nossa, que nós tenhamos uma coparticipação na gestão desses mandatos, sobretudo desses que nós escolhemos aí nas urnas. Eu acho que a gente faz pouca passeata aqui no Brasil. Exatamente, nós somos muito acomodados. Em 30 anos de democracia, Lu, de 84 até agora, nós tivemos apenas 4 grandes movimentos de manifestações populares. 30 anos? Em 30 anos. Ah, meu Deus, né? É muito pouco. Então, é pouco comparado com outras democracias. Agora, o importante é que nós temos o quê? Um reflexo dessas manifestações de junho de 2013, que colocaram para o país uma pauta muito significativa de reivindicações, e essas reivindicações estão abertas. Então, elas clamam por uma solução, sobretudo pelos nossos eleitos nessas eleições agora de 2014. Eu acho que é por isso que a gente tem que continuar clamando e fazendo essa reivindicação, já que tudo está aberto lá, né, à espera de uma atitude, digamos assim, eu posso dizer uma atitude, tá certo? Claro, com certeza. Né, por parte dos líderes e colocar em prática, a gente continuar fazendo isso, sabe? Se você não está satisfeito, a gente sabe que a saúde é falha no Brasil, a educação é falha. Vamos para a rua, gente, vamos reivindicar isso, obviamente, né? Com muito respeito, né? E também com dignidade, sem vandalismo, mas na Europa se vê tanto isso, né, professor Clodomiro? Exatamente, a Europa, Estados Unidos, que são modelos de democracias mais amadurecidas, isso já é mais constante. O Brasil, nós de certa forma, nós temos aqui 30 anos de democracia. O que nós tivemos, Lu, ao longo do século XX, o período republicano do Brasil foi marcado por vários golpes militares, por uma estrutura de política que era feita à base do coronelismo. Então nós levamos muitos anos para depurar isso. Então nós estamos pela primeira vez na história do país vivenciando de forma permanente 30 anos de democracia, que é de 84 a 2014. Então as nossas instituições são muito frágeis ainda. E isso demanda o quê? Demanda de fato essa participação popular. Né? Que nós tenhamos o quê? Um envolvimento com a política. A população brasileira só se envolve com a política em período de eleição. É verdade. E esse envolvimento começa, a gente sabe que, né, o envolvimento é também na hora do voto, mas começa com as manifestações. Para a gente ter uma ideia, você sabia que 30 milhões de brasileiros não votaram por algum motivo? 30 milhões representa 21%. 30 milhões de brasileiros não votaram. É muita gente, professor. De fato, o índice de abstenções nessa eleição foi muito alto. As eleições anteriores já eram um índice relativamente alto, na faixa de 16%, 17%, 18%, mas esse número que você apresenta, Lu, em parte é justificado pela questão da biometria no Brasil. Vários estados, cidades, onde foi feita a solicitação para que as pessoas fizessem a biometria, essas pessoas não compareceram à época e, portanto, ficaram impedidas de votar nesse momento, nessa eleição. Então, isso justifica também o aumento das abstenções. O que esperar do Brasil agora? 4 anos, o que a gente pode ver? Esperar que, em primeiro lugar, haja um envolvimento da nossa parte com a política. Não podemos ficar numa estrutura de aristocracia. Fizemos nosso papel de escolha e saímos de cena. Não, porque dessa forma seria uma espécie de aristocracia. Escolhemos os melhores, que nós acreditamos, né, referendado pelo voto majoritário, pela maioria, e, portanto, abandonamos e deixamos, portanto, que eles façam o que eles bem entenderem durante 4 anos. Não, nós precisamos de uma participação, de uma coparticipação na gestão desses mandatos. Isso através do quê? Através do que você fala. Manifestações, participação, envolvimento, né? As redes sociais estão aí. Quer dizer, são várias as formas que nós temos hoje para ter a nossa participação dentro desse processo. Acredita que o Brasil muda nesses 4 anos? Lu, o Brasil está mudando, aos poucos, mas está mudando para melhor do meu ponto de vista. O que nós precisamos agora é aperfeiçoar o nosso sistema político. E esse aperfeiçoamento passa pela cobrança da população em relação à confiança que nós depositamos neles. É mais ou menos uma relação pessoal. Uma relação pessoal, ela é uma relação que é cravada pela confiabilidade, pela confiança. Isso é ético.
Então, os nossos políticos eles têm que responder a nós essa expectativa de confiança que nós depositamos a eles. E, por outro lado, o exercício da nossa cidadania, que é a nossa participação durante todo o processo. Quero agradecer, professor Clodomiro, muito obrigada. Eu que agradeço. O que a gente mais pede, né, é que Deus derrame sabedoria na vida dos líderes para realmente dirigir esse barco chamado Brasil e não deixe afundar, não é não?